Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sejamos mais como Cristo e menos como nós. Viver a eternidade é dar passos com amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez essa vida, ela seja muito difícil de ser vivida, principalmente quando nada do que a gente quer acontece, principalmente quando parece que nós simplesmente podemos olhar a vida das outras pessoas. Eu acredito que as redes sociais, o Instagram, ele reflete muito bem o sentimento de vida que você tem, pois você simplesmente fica rolando a tela do celular, olhando outras pessoas vivendo, curtindo o que elas estão vivendo, comentando sobre o que elas estão vivendo, mas você está ali presa, transportando ao mundo delas apenas como se fosse um espectador, como se fosse uma alma. E nós começamos a questionar muitas vezes por que nós não somos a foto, porque nós somos aqueles que veem as fotos. Talvez você vai cair no equívoco de achar que porque você não tem dinheiro, porque não é famoso, porque nada dá certo, e a gente começa a criar razões e a entender os motivos. Mas o pior disso tudo não é encontrar a razão. O pior é se conformar com ela. Se nós vivemos numa vida onde existe o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, a vida e a morte, os contrários, eles sempre vão existir. E nós começamos a fazer parte de algo maior quando nós começamos a ser mais como Cristo e menos como nós. Quando a nossa espiritualidade, ela aflora, ela aumenta. Quando eu começo a ver além do meu presente, quando eu começo a sentir o que Deus coloca dentro do meu coração e não apenas aquilo que eu penso ou desejo. Quando eu começo a aceitar as minhas derrotas de cabeça erguida. Quando eu sei que eu posso levantar e ainda que eu caia. Porque na palavra Deus diz, ainda que o justo caia, muitas vezes ele se levantará de todas. E não importa quantas vezes nós caímos, mas o que cada tombo nos ensina, o que Deus quer que nós façamos. Se a gente olha a história de José, José não tinha feito nada de errado. E onde ele foi parar? Dentro de um buraco. Foi vendido, foi preso, foi injustiçado, foi esquecido, ficou muitos anos lá. Mas tudo que José fazia era com amor. Por quê? Porque era mais Deus e menos ele. Ele podia ter ficado lá dentro daquela cadeia reclamando tudo o que os irmãos fizeram, que os irmãos dele tinham inveja, mas ele não perdeu tempo dizendo coisas que não iam edificar a vida de ninguém. Ele gastou tempo sim, trabalhando com a sua própria vida, servindo com o seu exemplo. E não foi à toa que tudo aconteceu da forma que aconteceu. Então nós só vamos entender os planos de Deus no último dia de vida nosso. Até lá, nossa vida ela vai estar em constante transformação. Só que a transformação ela é externa, não interna, porque a natureza de Deus ela é imutável, ela não vai mudar nada. E essa ideia de ser um imitador de Deus, ela é bíblica. Se a gente ir lá em Efésios 5, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então o amor, ele é uma entrega. E realmente, aquele que muito ama, muito entrega. Se você tivesse que fazer algo para uma pessoa que você ama, você faria sem pensar.
Quando a gente pensa, existe dúvida. E se tem dúvida, não é amor. O amor é a certeza. O amor é a esperança. O amor é tudo aquilo que nós não podemos ver, porém nós podemos sentir. Um gesto de amor, ele ecoa por toda a eternidade. E quando nós caminhamos para a eternidade, é justamente dando passos de amor. Dessa vida, nada a gente leva. Nada. E às vezes a gente confunde caridade com comida. Se eu der comida para um pobre, estou sendo caridoso. Isso não tem nada a ver. Quando nós suprimos as necessidades das pessoas, nós estamos apenas suprindo as necessidades. Como diz a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu dou alimento apenas para o corpo e não dou alimento para a alma, de que se aproveita isso? Talvez para a nossa reputação, para o nosso senso de bondade. Olha como eu sou uma pessoa boa. Eu tiro comida de mim e dou comida aos outros, ou eu divido as coisas que eu tenho, mas não divide o Deus que está em seu coração? Se é Cristo que está em nós, nós sejamos mais como Cristo. E foi o sacrifício dele que nos libertou, foi tudo que ele passou. E ele não passou por pessoas que estavam lá apoiando ele. Não, vamos Jesus, vamos lá que vai dar tudo certo. Essa história de ressurreição aí que você está falando vai dar bom, hein? A gente nota no comportamento de Pedro, que tentava repreender ele todas as vezes que eles falavam sobre isso. Até que uma hora Jesus olhou para Pedro e disse: olha, sai daqui, Satanás, vai pensar que nem os homens para outro lugar. Esse não é o meu propósito, esse não é o meu chamado. Esse não é o gesto que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer por amor. Porque o amor, ele excede todo o entendimento, toda a razão. Só que da mesma forma que hoje eu estou aqui conversando com vocês, falando sobre a palavra de Deus, trazendo exemplos da Bíblia, trazendo não apenas os exemplos, mas também o testemunho, a mudança e tudo aquilo que tem que vir junto com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele está além de ser palavras. Cristo é um comportamento. Então nós temos que olhar as pessoas que se comportam. Eu não sou cristão porque na minha camiseta tem uma cruz, porque está escrito eu fui, porque tem uma imagem, porque diz Jesus te ama, porque está escrito fé. Isso não tem nada a ver com a minha religião. A minha religião é marcada pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, pela oração, pelos joelhos dobrados. A minha religião ela é marcada pelas pessoas que oram dentro dos quartos, que adoram Deus acima de qualquer circunstância, que o cargo dela não é dentro da igreja, mas é dentro da comunidade que ela vive, dentro da família, dentro do trabalho. Ela defende os ideais e defende aquilo que Deus coloca dentro do coração. Essa é a nossa família e esse é o nosso propósito. Porque não adianta nada eu falar que eu acredito em Deus e no meu comportamento eu não consegui ver Deus, eu não consigo ver Cristo. Lá em Efésios 5, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Existe uma ira de Deus? Para quem? Para quem desobedece. E o que é desobediência? Não tem jeito de você entender isso melhor que olhando uma criança de uma relação de pai e filho. Quando ela é pequenininha, o pai diz: olha, não faça isso. Se você fizer, punição. E se ela fizer, desobediência. Então, todas as vezes que nós fazemos o contrário do que Deus ensina, desobediência. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus cai sobre essas pessoas. Então, existe uma relação entre pai e filho? Existe. Existe. Talvez conheça a palavra de Deus, mas por não obedecer a palavra de Deus, vive sempre na dificuldade. E Deus, ele está dizendo mais uma coisa. Através das palavras tolas, nós vamos conhecer as pessoas. E se nós escutamos tolice, Deus diz, não participem da vida dessas pessoas. Por quê? Porque vai dar ruim. Se a gente olha a história de Jonas, que desobedeceu a Deus, Deus diz: Jonas, vai para Nínive. Jonas falou: não, vou ao contrário, montou no barquinho e foi.
a vida de todas aquelas pessoas que estavam naquele barco com Jonas sofreram com a ira de Deus. Será que a tua vida não está do jeito que está porque tem uma pessoa desobediente nela e a ira de Deus está caindo e você está nesse barco junto? O que eu noto, e que às vezes é a coisa que mais assim me entristece, é que quando a gente não conhece ao Senhor e tem uma sede de amor dentro do nosso coração, a gente acha que essa sede pode ser suprida com um relacionamento. E tem pessoas que elas já estão tão frustradas e tão amarguradas que elas acreditam que elas vão pegar uma pessoa que, por exemplo, tem um vício de droga, uma pessoa que tem uma vida um pouquinho torta, mas que é trabalhadora, que faz as coisas, talvez falta um pouco de sabedoria, um pouco mais de Deus, né? Menos dele e mais Deus. E essa pessoa vai na vida dela e tenta resgatar essa alma para si. Olha, eu vou te tirar desse buraco que você tá, mas você vai ser meu criado, porque você deve obediência a mim. Então, olha, quando eu te conheci, lembra como você era, olha como é que é a sua vida agora. E dá uma falsa sensação que essa pessoa está fazendo isso por amor, que ela está te ajudando. Ela não está te ajudando, ela está te escravizando. Tudo que é ajudado com amor não visa os seus próprios interesses. Quando Cristo resgata alguém, Ele não resgata para si. Olha, porque eu te resgatei, você vai me servir. Não. Você continua tendo toda a liberdade do mundo. Porque se eu escolho ficar, é por amor. Pega o seu cachorrinho, seu gato e seja lá o que for. Abre todas as portas da tua casa. Ele tem a liberdade para ir para onde ele quiser. Se ele te ama, ele vai ficar sempre ali do seu lado, independente. Mas por que será que nós colocamos grades? Para proteger a quem? Esse é um ponto em questão que nós temos sempre que entender. A natureza de Deus ela é totalmente diferente da nossa. E a dificuldade que nós passamos, ainda que as pessoas possam parecer que elas estão fazendo algo por virtude, se não tiver Cristo naquele diálogo, naquela palavra, simplesmente alguém olhar para você e falar assim, nossa, você pode ser uma pessoa melhor, não faça isso. Cara, qualquer pessoa pode falar isso, até o diabo. O que muda isso? Mas dizer, olha, é a falta de amor na sua vida, de Cristo. É a falta de espiritualidade, de sabedoria. Olha, vem cá. Você sabia que Deus é amor? Você sabia que quando a gente ora, Deus vem ao nosso encontro? Você sabia que existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal? Você sabia que felicidade é o sentimento que se dá quando o Espírito Santo está perto de nós? Ah, eu não sabia. Eu achei que a felicidade era eu encontrar alguém. Eu achava que a felicidade era quando eu bebia. Eu achava que isso e que aquilo. Eu achava que inteligência e que sabedoria eram a mesma coisa. E a gente começa a viver uma vida totalmente doida. E quando falta sabedoria, quando falta amor, quando a gente coloca pessoas no lugar de Deus, quando a gente idolatra pessoas e essa relação acaba, fica aquele vazio, fica aquele buraco dentro do peito. Por quê? Porque nós nascemos para amar e você perdeu a criatura que você ama. Se tivesse Deus naquele lugar, nem a eternidade poderia tirar ele de lá. Mas como você colocou uma pessoa no lugar de Deus, fica um buraco. Fica um sentimento de perca, de vazio, de ignorância. E aí como a gente faz nesses dias que a gente não suporta os próprios pensamentos? Ah, vamos beber, vamos ficar doidão, vamos passar da conta. Ao invés de orar para que Deus desse sabedoria e entendimento e eu entendendo esse sentimento passasse, e eu sentisse a presença do Espírito Santo e pudesse ser confortado pelo amor, que eu pudesse ainda que chorar, mas eu tinha uma chance de sair com dignidade disso. Só que a minha maneira de viver e o meu comportamento, principalmente quando nós vivemos longe das pessoas que têm o comportamento, marca de Cristo não é igreja, não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser protestante, não é ser adventista. Eu sou cristão. Não sou melhor que ninguém. Só que nós temos que olhar uma coisa que está acima de tudo isso. A maneira que essas pessoas vivem, a forma que elas se comportam fora da igreja, a vontade de trazer outras pessoas para Cristo. E essa é a vontade que o Espírito Santo traz para o nosso coração. Só que tem coisas que eu faço na minha vida que tira isso de mim. Uma delas é o beber. Se eu tô lá cheio do Espírito Santo orando, louvando, adorando ao Senhor,
Eu não sinto vontade porque eu estou cheio do Espírito Santo. Agora, a partir do momento que eu começo a fazer o que os outros à minha volta fazem sem questionar, eu tiro esse espírito de mim. Você consegue imaginar Jesus Cristo bêbado, no meio de um bar, vomitando, caindo, enchendo a cara, pedindo mais uma dose? Sentado numa mesa, falando mal dos outros, julgando os outros, reclamando, desabafando. Cristo, o desabafador. Você imagina a cena? Cristo sentado com Pedro, dizendo: olha, Pedro, meu pai não gosta de mim. Ele quer que eu me crucifique. Dá para imaginar essa cena? Não dá, né? Por quê? Porque a nobreza de Deus não permite esse tipo de coisa. Ele tinha um posicionamento e ele veio para fazer e ele vai fazer. Ele não veio para dar desculpa, ele não veio para reclamar. Essa é a diferença. Então, quando a gente vai lá em Efésios 5, versículo 15 e 18, a palavra do Senhor diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. O que nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós vivemos, com a forma que nós nos comportamos. De novo, mais Cristo e menos nós. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. E a sabedoria é você saber que algo não vai dar certo. E é simples assim. Quantas vezes você sabia que não ia dar certo e mesmo assim você fez, depois ficou com as consequências e depois ficou arrependido porque achou que não deveria ter feito? Se não tivesse feito desde o começo, não tinha arrependimento, não tinha nada. Tinha encurtado o tempo, poderia ter gastado esse tempo para outras coisas. Se eu pegar o dia de hoje e tomar um porre, você sabe o que acontece com o dia de amanhã? Eu não vivo. Eu não tenho a plenitude dentro de mim. Então, uma coisa que eu aprendi, que o dia de hoje não pode me impedir de viver o dia de amanhã. Quer dizer que eu não posso tomar uma taça de vinho? Você pode tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, tranquilo. Da mesma forma que você estivesse tomando um copo de água. Você não vai lá e toma o necessário? Ah, não, eu gosto, não tem problema nenhum. Mas para que aquilo não te altere, que aquilo não tire o espírito de você, que aquilo não relaxe as leis de Deus, libertinagem, e que daqui a pouco você faça coisas que você não gostaria de ter feito ou possa se arrepender. Então, entre estar rindo e passando o dia de amanhã de ressaca moral e ressaca do corpo, não é melhor eu passar uma noite tranquila e acordar o outro dia com Deus feliz e bem? Não vale muito mais a pena isso? Então, nós se enchermos do Espírito é justamente isso. É você poder fazer uma escolha. Se você estiver no meio de pessoas que não bebem, dificilmente você vai sentir vontade de beber. Se você estiver no meio de pessoas que não fumam, dificilmente você vai aprender a fumar. Se você não estiver no meio de pessoas que se drogam... Então, o comportamento dos outros influencia o teu comportamento. E eu concordo com toda certeza que nem sempre você vai poder estar no meio de pessoas que têm os mesmos valores que você. Mas nesses lugares, você será mais Cristo e menos você. Falando sobre o amor de Deus, falando sobre a palavra de Deus, evangelizando, dando testemunho, mostrando que existe um outro caminho a essas pessoas, nem por imposição e nem por força. E aí que se torna diferente, porque às vezes a gente acha que o ambiente vai ditar nós, muito pelo contrário. Nós vamos pautar o ambiente, nós somos a imagem de Deus, nós defendemos o que é o certo. Só que para isso você precisa ter sabedoria. E o que mais existe é a falta de sabedoria. Porque Deus diz, olha, o povo perece por falta de conhecimento. Então, por mais que você tenha razão no que você fala, tem gente que você vai explicar, ela não vai entender. Por quê? Porque o interesse dela é outro. Não se pode ensinar um burro a latir. Ele é burro, não adianta. Não adianta. Então, não adianta jogar suas pérolas aos porcos, não adianta você querer gastar saliva, não adianta nada. Quando for para essa pessoa se converter, ela não vai se converter pelas tuas palavras, mas pela presença do Espírito Santo que está naquele lugar. São as palavras de Cristo, não são as minhas. É o amor de Cristo, não é o meu. De mim, Deus espera obediência, temor, amor. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa refletir sobre a maneira de viver, que você possa trazer para a tua vida tudo isso que nós aprendemos hoje, que seja sempre muito mais Cristo do que eu, porque os nossos olhos estão fixos na eternidade, e é para lá que eu vou. E você, vem comigo? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.